O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos a rezar o 12º domingo deste tempo comum. E como é importante rezar hoje. Hoje nós também na igreja rezamos o migrante, né? Então rezamos também uma dimensão vocacional. Hoje nós rezamos essa realidade da descoberta para a vocação, mas também realizamos essa confiança e rezamos ela em Deus. Aquele que confia em Deus não perde, aquele que confia em Deus não cai, mas tem vida. Essa é a ação importante. Se pegarmos o texto lá do livro de Jó, que nós temos ali, a literatura mostra o personagem, a pessoa Jó. Jó é tão temente a Deus que Jó não questiona a Deus no sentido de culpar a Deus pelas realidades que ele está vivendo, mas ele questiona a Deus o porquê das realidades e não foge às provações que Deus ali não o permite viver. Interessante essa frase, essas provações que Deus o permite viver, não é que Deus dá a aprovação. A gente conhece a história de Jó, sabe bem sobre essa realidade, mas Deus às vezes nos permite tais realidades, não para mostrar a nossa fraqueza, não para demonstrar que somos pessoas fracas, mas para nos unir cada vez mais à sua fortaleza. Essa é a ação importante que Deus hoje nos convida a rezar. Veja que interessante o texto do Evangelho, que já vai fazer essa ponte bonita entre a primeira leitura. Já vamos lá, porque o Salmo, ele canta essa realidade de uma tormenta, que aquele que está com Deus encontra segurança e não se deixa vacilar. Mas pega ali o Evangelho, vocês viram que interessante? Depois que ali terminou toda a dimensão que o Senhor fala à comunidade, ele pega a barca, ele já está na barca, eles começam a fazer uma fragata e vão para o outro lado do mar. Aqui é importante a gente entender o mar, que não é o mar que a gente conhece, porque a gente não conhece o mar, a gente conhece o oceano, né? A gente fala: eu vou tomar banho de mar. Você não vai tomar banho de mar coisa nenhuma, você vai tomar banho de oceano. Eu vou para a praia. Tu não vai para a praia, tu vai tomar banho de oceano, Nós temos um oceano que nos... Para eles, mar é uma dimensão, como a gente entende, de um grande açude, aquele enorme, um grande rio como o Amazonas, que é enorme, ou uma grande represa, um grande lago, Essa é a dinâmica. O mar da Galileia é um lago que ele recebe a água do Jordão,
né? Ele se transforma, é um grande mar de água doce, que depois, tendo a sua depressão, é um mistério também interessante, isso ele vai ficando salgado, e entra e se transforma em mar morto, e depois ele começa novamente a subir, de uma forma muito natural, e vai desaguar, né? Tem que chegar no mar, enquanto o mar vermelho lá embaixo. Então tem toda uma trajetória desse rio, ele não começa e termina no seco, ele vai, né? Tem uma dinâmica de morte, e depois a volta à vida novamente. Então essa também é a nossa história, nós também temos as intempéries da nossa realidade, né? E o Senhor permanece conosco. Interessante que eles estão nesse mar da Galileia. Primeiro, para a gente entender, a barca de Pedro não é canoa, viu gente? Nem catraia, que é um barco menor, mas é uma barca, é grande, né? Cabe bastante gente lá dentro, e fora os peixes, né? Que se pesca nesse mar, né? Então a gente sabe que é uma barca grande. Eles começam a navegar. É interessante o fato que não é Jesus que rema, são os apóstolos, e junto com eles outras barcas. Só que o texto, Marcos, não se limita a descrever o que acontece com as outras barcas, mas com a barca aonde está Jesus. E ali tem uma realidade apresentada. A barca começa a sofrer as intempéries do tempo, começam a navegar da tarde para a noite. Na literatura hebraica significa tormenta, momento de provação, ação do mal. Então eles entram nessa realidade. Quem está remando? Os apóstolos do Senhor, os discípulos de nosso Senhor. Então significa uma ação interessante ali apresentada. Parece que Jesus Cristo fala para eles: agora a bola da vez é de vocês. Até aqui eu remei, agora reme um pouco para ver como é gostoso. É interessante isso, porque a gente na vida, às vezes os nossos pais fazem isso com a gente, né? Enquanto está tudo bem em casa, a gente reclama de tudo. Chega uma hora que o pai e a mãe falam assim: agora a bola da vez é com você, vai, resolve você isso aqui. A gente fica mais desesperado ainda se as coisas não dão certo. Olha o ensinamento que Jesus nos dá. Os apóstolos começaram a remar por eles, mesmo sabendo que Jesus estava na barca. Isso quer dizer, a barca então logo representa eles, e representa também a comunidade, a igreja. Eles começam a navegar por si próprios, e se perdem no caminho, porque não conhecem, embora sendo pescadores, não conhecem a ação do tempo. É como o homem hoje. A gente olha para a nossa realidade. O homem pode ser o maior inteligente, bota ele no meio do oceano dos problemas, ele se perde se ele não tiver ajuda. Se ele não tiver a coragem de pedir ajuda, ele se perde. Eu coloco assim: olha para as ações do tempo, coloca o homem no meio do oceano Atlântico, que é o mais tranquilo, pega o Pacífico, que parece pacífico, mas não é tão pacífico, né? Coloca no meio do oceano, o homem morre. Coloca o homem, joga ele lá para o alto, ele fala: se vira agora. Pode ser o mais inteligente do mundo, cai. Não é assim, né? O homem é tão inteligente que ele estraga o próprio lugar onde ele mora. Veja que interessante, tem vulcões. Não sei se vocês muitos de vocês já viram vulcões de perto. É tão interessante que as pessoas são tão inteligentes que constroem casa perto do vulcão, né? Depois que ele explode, que joga lava para todo mundo, ficam reclamando: por que né, Deus faz isso com a gente? Não, Deus não faz isso com a gente. Deus mostrou: lá é perigoso, você vai lá, o problema é seu. Quantas pessoas morrem, né, com catástrofes naturais de rio, por exemplo? Pega o Rio Negro, que é nosso, lá em cima, né? Aumentou, então por que aumentou e está alagando tudo? É claro, você constrói casa perto de rio, você sabe que ele precisa de espaço para ele poder se alargar no tempo de cheia, né? Mas a gente culpa quem? O rio. Olha que interessante, a gente culpa quem? O vulcão, né? É interessante, às vezes eu estou lá na Sicília, tem o Monte Etna, não está lá, tem um monte, é um vulcão ativo, e a cidade é sugestiva, Palermo, né? Já ajuda bastante. Mas está lá, olhando assim, um monte de gente em casa lá perto. A gente já se acostumou com o vulcão. Não, você não se acostumou com o vulcão, você está no espaço dele. A hora que ele resolver estourar, aí não adianta correr, ele pega.
Você viu, o homem, ele constrói a sua própria destruição. É interessante o fato. Quando o homem se gaba da sua própria força, ele não mede as consequências do tempo. Por isso que eu gosto de usar as aves. As aves, elas são muito inteligentes. Veja, quando eu vejo as minhas amigas aqui, as minhas vizinhas, as maritacas, elas fazem de manhã cedo, elas acordam cantando a feira, né? Elas montam a feira aqui em cima, é uma festa. 5h30 da manhã elas já começam a fazer a festa delas, né? Mas elas mostram o primeiro sinal de fidelidade. A maritaca casa com o maritaca e fica lá com ele a vida toda. Se o gavião vai lá e ataca e mata um dos dois, o outro morre, porque são fiéis. E quando tem que fazer a revoada, se tem algum problema, chega o gavião ou o tucano, que vem aqui o bicudo lá, né? Que o tucano mostra quem é bicudo, né? Vem lá meter o bedelho. O que as maritacas fazem? Elas se unem por um bem comum, a vida, e elas espantam, formam como se fosse um grupo maior, uma ave maior, berrenta e espanta aquela outra ave que está lá, que é maior, bem maior do que ela. E quando chega a tarde que ela faz a revoada, é a coisa mais linda, fora a gritaria, né? Mas é a coisa mais linda, porque elas formam deltas também. Elas viajam tudo desgovernado, mas depois, quando elas querem fazer alguma coisa, formam delta. Por quê? A ave da frente não é a mais sábia, talvez naquele momento é a mais forte, e ela vai batendo as asas e vai jogando vento para as que estão atrás. E se forma um delta, o vento não vem reto, ele vem em diagonal, representando as outras aves que estão atrás. E quando a ave da frente se cansa, o que ela faz? Ela heroicamente assume o último posto. Se for falar isso para um ser humano, que você vai assumir o último posto, ele é capaz de chegar para você e falar assim: mas eu não tenho competência? Você não confia mais em mim? Olha como as aves são sábias. Ela fala: agora chegou o momento de eu assumir o último posto, e aquela que já está mais forte assume o primeiro posto. Assim é a vida. Se a gente trabalha em conjunto, a gente chega na meta certa. Olha que ação importante. Agora veja os apóstolos, cada um pensando na sua força, se perde no caminho. Aí vem a questão do questionar. Questionar a Deus pelas coisas do mundo não é pecado. Dizer: Senhor, por que tal ação está acontecendo? Por que tanta morte? Senhor, por que essa realidade difícil eu tenho que passar? Isso não é pecado. Pecado é chegar para Deus e falar assim: né? Por tua culpa eu estou sofrendo isso. Olha, você não está vendo, a gente está morrendo e você não resolve os problemas? Foi o que os apóstolos fizeram. Mas é interessante que a gente pode julgar os apóstolos, né? Olha que coisa feia, fizeram pecado, a gente faz pior. Os apóstolos olharam numa realidade de tempo, a gente olha no desespero. Então, como é importante ter Deus em meio, como é importante acreditar em Deus e reconhecer que Deus nos dá vida, mesmo se às vezes parece que Ele esteja dormindo. Estava fazendo a minha Lécio, né? Lécio fez a leitura orante da palavra, estava fazendo a oração, que é da igreja, e via, falava assim: meu Deus, Senhor, você tem sono pesado, né? Porque a barca balançando, a água entrando, você não acorda, né? E os apóstolos berrando: ou você desmaiou ou você dormiu, filho, muito pesado. Queria ter esse sono de Deus, né? Mas veja que interessante a fala do Senhor sobre os problemas do humano. Acalma, cala-te, fala para os problemas, não fala para os apóstolos, fala para os problemas. Então primeiro ele resolve o problema, depois ele vira para o apóstolo e fala: você não tem fé? Eu não falei que vou estar com você? Você não acredita em mim? Quase que pode dizer: você não acredita no meu poder? O homem, quando quer viver pelo seu próprio poder, ele se perde no caminho. Mas se ele colocar Deus em meio, deixar Deus tomar conta da sua realidade, sempre se colocar na vontade de Deus, ele ganha. Essa é a dimensão vocacional. Todos nós podemos nos colocar nessa ação e nessa vontade de Deus. Deixa Deus tomar conta da tua barca, mesmo se às vezes, aparentemente, Ele esteja dormindo. É como a pandemia que nós estamos vivendo. Parece que Deus esqueceu da gente. Não, Ele está do nosso lado. E Ele prometeu a vida. E ninguém se perdeu.
Embora para a realidade humana temos a realidade da morte, em Cristo nós não morremos, não é verdade? Porque São Paulo disse aos Coríntios: Ele venceu a morte por nós e nos deu a certeza de toda a vida. Essa é a parte importante. Então os nossos irmãos morreram para esse tempo enquanto realidade física, mas vivem em Cristo, são vitoriosos no Senhor, estão também curados em Deus. Celebramos uma realidade dolorida e triste, porque ninguém quer, se ausentar daquilo que ama, mas alcançamos a vida. O Senhor os deu a vida. Não receberam a cura dos homens, mas receberam a cura do próprio Deus. Com certeza todos eles foram acolhidos no ombro desse bom pastor e merecem gozar a alegria eterna. É o Senhor que fala para eles: vem para a minha alegria. Já sofreu demais nessa terra, que eles descansem em paz. Talvez alguém possa estar pensando: é fácil, padre, falar, é fácil falar quando não sente na pele. Eu falo porque eu sinto na pele. Parentes meus também foram ceifados pelo coronavírus. É dolorido, mas a certeza maior não é a morte, é a vida. Então a certeza de que estão vitoriosos no Senhor. Também, não tem aquela plaquinha que eles colocam quando as pessoas, graças a Deus, conseguem ter alta do hospital, venci a Covid? Nós também devemos levar uma placa de fé bem grande: venceram o bom combate, guardaram, deram a sua vida, guardaram a sua fé, hoje são coroados com vitória no céu. Não são perdedores, são vitoriosos no Senhor. Por isso que a gente reza a Eucaristia pelos nossos irmãos falecidos. Não rezamos por perdedores, porque quem é de Cristo não se perde. Coragem, eu estou do teu lado. Então que todos estes possam ser celebrados com vitória, e que a gente aprenda na terra uma coisa: que sozinho ou pelas nossas forças e conhecimento humano não chegaremos muito longe. Temos que ter Deus no coração. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de Deus. Um mundo sem Deus é um mundo morto, é um mundo cheio de interesses, e assim aconteceu no mundo por muitos e muitos séculos. Veja quanta pandemia já existiu no mundo, não é verdade? Todas foram vencidas. Essa não é a que vai nos vencer. Nós também venceremos, mas todas elas têm um sinal forte de Deus no meio, que as pessoas se voltaram, e todas têm uma resposta. O porquê de tudo isso? Essa é a parte importante. Buscai a resposta certa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que hoje a gente possa dizer: Senhor, sobrevivemos, mas temos a certeza de que o Senhor permanece conosco. O Senhor não abandona a quem nele se confia. Essa é a palavra de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.